Pronto, gravando, o professor vai compartilhar com vocês para vocês registrarem a pauta. Professor, pode contar uma coisa? Espera aí, rapidinho, deixa eu dar início à aula aqui. Pronto, compartilhando de novo com vocês. Registrem a pauta aí. Galerinha, anotação na aula. Nós temos alguns alunos que precisam deixar o material organizado, tá? Todos, na verdade. Alguns alunos nem começaram a copiar a pauta ainda. Vamos lá, dá uma acelerada aí, Heloísa. Então, Escola Carrossel Novo Estilo. A data de hoje, dia 8/4/2021, a pauta correções. Vamos falar sobre crescente fértil, algo específico ligado à Mesopotâmia e ao Egito. E depois, política e cultura. A partir de agora, vocês vão começar a identificar que todo o conteúdo de história que formos abordar, nós estamos falando já de sociedades organizadas, tá? De civilização. No começo, nós falamos a respeito dos primeiros grupos humanos, que inclusive é o assunto da nossa prova mestral. A partir de agora, a gente já está falando da organização desses grupos. Os grupos, eles começaram a se organizar de uma forma mais preparada, uma organização muito mais eficiente, a ponto de existirem situações ligadas à política, à economia, a obterem uma cultura, e tudo isso faz com que a gente possa identificá-los como sendo uma civilização, tá? São as primeiras civilizações que a gente vai começar a estudar. A primeira delas, lá no crescente fértil, Mesopotâmia e Egito. E aí a gente vai falar, dentro desse contexto de civilizações, por exemplo, quando nós formos falar do Egito, no Egito vai aparecer política, sociedade, cultura. Quando formos falar sobre a Revolução Industrial, a Revolução Russa, a Revolução Inglesa, lá nesses conteúdos vai aparecer separado. É a forma didática como a apostila traz. Por quê? Para não trazer todas as informações de uma forma desorganizada. Então, a apostila ela já vem organizada em tópicos. Vamos falar sobre Egito. Beleza, o que é sobre Egito? Política e economia. Depois, política, economia e sociedade. Então, ela vem dividida já de uma forma didática, a ponto de um aluno de sexto ano conseguir entender quais são os pontos relacionados a isso. Tá? Quando a gente fala de governantes, a gente está falando de política ou de cultura, Larissa? Larissa. Quando a gente fala sobre líderes políticos, um rei, a gente está falando sobre política, governo, ou a gente está falando de cultura? Foi uma pergunta aleatória. João, a gente fala sobre política ou fala sobre cultura? Quando eu falo sobre um governante? A gente fala sobre a política. Sobre a política, tá ligado à política. Agora, se eu falo, por exemplo, a arte da civilização egípcia, eu estou falando da cultura, tá? Elementos culturais. Então, a apostila ela vai estar abordando todos os elementos de uma forma didática que facilita o entendimento do aluno. Miguel, por favor. Guilherme, desculpa, Miguel. Guilherme. Miguel não tem aqui na sala. Fala, Guilherme. Oi? Você levantou a mão, amigo? Não, eu tô fazendo um negócio, Ok. Para quem está em casa, então, já registrou a tarefa, tá? Tarefa apostila, página 38 e 41. Vamos lá, galerinha. Depois que eu guardei o caderno. Boa, não tem para guardar material, não? Você guarda? Eu não guardei o caderno, porque não mostrou. Depois que eu fechei, entendeu? Larissa, pega o seu caderno, anota aí a tarefa para fazer o fazer. É 38 ou 39, né? Não, 38 e 41. 38 e 41. Galerinha que está em casa, terminaram de copiar, né? Sim. O que fazer? Você tá, Não, professor, eu tô na tarefa. Tá, então termina de registrar aí. Tarefa, apostila, páginas 38 e 41. Apostila, páginas 38 e 41.
Crianças, vocês vão lá para a tarefa de vocês, tá? Como eu disse, quem está entrando agora não me mandou a tarefa, vai lá no caderno, tira a foto e manda lá no privado do professor, tá? Para que eu acompanhe a tarefa de vocês. Quem tem dúvida ou não se lembra qual foi a tarefa, foi a pesquisa da página 33. A apostila, página 33, foi enviada como tarefa. Dá uma olhadinha lá. Enquanto isso, o professor vai dar uma olhada no material de quem está aqui na sala de aula, tá? Para ver se cumpriu ou não. Vou primeiro olhar, João, calma aí. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem, tá? O professor está ouvindo vocês. Se você deixar. Minha mãe vai, se eu deixar. Tarefa de história. Luá tá ouvindo o professor? Luá, vai ter pergunta para você, hein? Esperto. Tô voltando já, só mais um instante. Somente poluída? Oi? Não, eu tava falando um negócio do... Olha, Isabelle está perdida sobre a tarefa, Isabelle? Ah, tá. O senhor está corrigindo a tarefa? Eu disse que eu vou olhar a tarefa de quem está aqui na sala e eu faço a correção da tarefa de quem está em casa pelo celular. Você tem que tirar a foto da tarefa e me mandar. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Por favor, vocês fizeram essa tarefa, professor? Nesse dia eu não estava presente. História. Eu tenho que conferir aqui no arquivo, tá? Para ver se eu registrei ok na tarefa dele. Para ver se ele mandou a foto, tá? Manda oi para mim aí do celular que vocês usam. Manda oi para eu achar mais fácil. Eu te mandei, professora. Só não sei se você viu. Não mandou. É a pesquisa da página 33, tá? É, professor. Tá, ok. Nada. José, já não tem nada? Vai lá para a tese, mostra que você não fez tarefa, faz isso.
Anota na agenda aí. Não trouxe. Vamos para essa agenda? Daí é duro. Larissa. Hoje o texto do trabalho, ele ficou três folhas, três versos, uma caneta bica. Ele bateu com a cabeça de vez. Eu acho que ele não bateu. Eu acho que ele não passa bem. Eu acho que ele precisa de um psicólogo. Bico, você sabe se tá alguma coisa, eu copiei ele não coisa no sítio para pesquisar lá no computador. Parece o filme depois. Minha falando de televisão. Não, você está errado. Ele é o grau de Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora de Carlos. Portas? Uma coisa, ele guarda desde quando eu nasci. 2010. Ih, Marquezinho. Seria isso? É sim. Professor. Não fez? Então anota a caneta. A gente é um documento, tem que ser anotado na caneta. Não fiz tarefa de história. Tudo bem, Ana. Galerinha, vamos lá. Vamos adiantar um pouco o nosso serviço. Já, Luiz? Mostrou? Larissa? Senta direito. Larissa, eu vou... Crianças, para quem desenvolveu a tarefa e pode acompanhar a tarefa, página 33, a tarefa, a atividade, era justamente para vocês pesquisarem a definição de dois termos, tá? Primeiro, cidade, o que é uma cidade, e depois, estado. Fazer isso no caderno. Aí, ó, vocês... A gente vai fazer uma correção rapidinho aqui na sala mesmo, tá? E aí vocês vão ouvindo. O que você pesquisou sobre cidade? Uma área de aglomeração humana de diferentes tamanhos. A área de habitação humana, tá? Professor. Proporções diferentes. Agora, Mike, Guilherme, fala para o professor aí, estado, o que você registrou? Organização política, comunicação, função, modo de estar, condição e parte de uma federação. Muito bem, meu amigo, legal. João? Qual? Estado? Divisão territorial determinada, país, inscrição, composta de cidade. Legal, gostei da explicação. Tá? Ó, o estado ele vai ter duas definições ali que a gente pode associar, tá? Ao mesmo termo.
Agora quem está em casa, beleza? Isabelle, o que você registrou como cidade? Eu registrei como cidade, professor. Cidade é uma área urbanizada que se diferencia de vilas e outras entidades urbanas através de vários critérios, os quais incluem população, densidade populacional ou estatuto legal, embora sua clara definição não seja precisa, sendo obra de discussões diversas. Muito bem, Isabelle, gostei da pesquisa, hein? E você, Obrigada. Vinícius, o que é o Estado? O que você achou como resposta? Professor, eu voltei no dia. E não fez até agora, né, Vinícius? Na semana passada. Sabe quantos dias faz que já nós tivemos aula, Vinícius? Bastante dias, né? Uma semana mesmo. Em uma semana você não conseguiu fazer a tarefa? Não conseguiu perguntar para um colega? Tem que melhorar, tá, Vinícius? Faltou, não assistiu a aula, vai no Google Sala, assiste a aula, pergunta qual foi a tarefa, para não deixar de fazer, beleza? Daniel, Daniel, você tem áudio, Daniel? Consegue falar com o professor? Sim, consigo. Daniel, o que você registrou como estado? Eu botei. Corresponde ao governo de um povo em determinado território. Sendo Muito que bem. esse governo pode ser democrático ou autocrático. Muito bem, ó, a definição, como igual o professor disse em relação ao que o João pesquisou, tá? Ele tem duas definições, eu posso associar duas definições a estado, tá? Quem mais que pode participar? Cadê a senhora Riana? Fala com o professor, Riana. Oi, prof. Peraí. Riana, definição de estado. Peraí, eu posso falar a minha da cidade? Pode. A minha da cidade é aglomeração humana localizada em uma área geográfica. Deixa, guarda, João. Literalmente a mesma coisa que eu coloquei, Riana. Mesma coisa, ô Bernardo. Obrigado, Riana. De nada, prof. Mais alguém gostaria de participar? Professor, eu posso falar o estado que eu coloquei? Por gentileza, pode. Eu coloquei conjunto de qualidades ou características com que as coisas se apresentam em determinado momento. Em determinado momento. Muito bem, Isabelle. Obrigado. Obrigada. Crianças, a gente vai seguir com a apresentação de alguns slides, tá? Quem está em casa acompanha aí o professor. Para vocês não se perderem, quem está aqui na sala de aula, a gente vai começar na página 31 da apostila. Dá uma olhada lá na página 31. A primeira parte, a gente vai analisar a imagem. Naomi, você tem áudio, Naomi? Deixa eu ler. Naomi tem. Naomi? Só que ela não fala. Larissa, deixa o professor falar com a Naomi. Obrigado. Naomi, cadê você? Peraí, ó. Naomi, deixa eu ver se a Naomi responde lá no grupo. Vou perguntar, Naomi, consegue me ouvir? Falando com você. Pode escrever lá no chat, se você, pelo menos para eu saber se você consegue falar ou não, Naomi. Escrever lá, tá? Oi, Naomi, você consegue falar no microfone, Naomi? Tem áudio aí? Não, não tem. E você, Maurício? Tem áudio aqui, professor. Maurício, fala, professor, aí, lá na página 31 da sua apostila, o que você consegue ver naquela imagem? Montanha, Uma montanha, árvores, árvores, rio rio. e uma casinha no fundo. Muito bem. Olha o tema lá em cima. Você acha que a imagem quer mostrar essencialmente, de forma essencial, o quê? Qual desses três itens que você falou? Rios. O rio, a água,
tá? E é a partir desse ponto que a gente vai começar a falar sobre o conteúdo da aula de hoje, tá? Como vocês podem ver aí na página 31, o subtítulo é Rios. Vocês trabalharam na última aula sobre a ideia de crescente fértil, tá? Que se encontra lá na página 20. A imagem que representa a ideia de crescente fértil. E ali nós temos presente, em uma das atividades que vocês fizeram, na letra B, está escrito quais rios constam no mapa. Aí vocês colocaram lá, Rio Nilo, Rio Tigre e Eufrates. Esses 3 rios... Ai, parei a apresentação, peraí, deixa eu ver se volta de novo. Esses 3 rios são áreas importantíssimas, né, que vão facilitar e fazer com que a civilização se desenvolva nesses locais. Estou compartilhando com vocês, certo? Vocês estão vendo? Certo. Crianças, lá então no item rios está descrito da seguinte forma. O crescente fértil, ele ficou conhecido pela presença de grandes rios, tá? Que geraram as condições necessárias para a prática da agricultura. Por que as pessoas vão organizar suas civilizações, seus grupos vão morar próximos aos rios? Porque a água é algo essencial para a vida, tá? Já ouviram falar que a água é vida, né? Então está associado a isso. A necessidade deles, ou o fato deles morarem próximo aos rios, e a gente fala isso até mesmo nos nossos grupos indígenas, é exatamente a necessidade ali da água, tá? O uso da água é algo preciso para o ser humano. Então, as primeiras sociedades elas vão se organizar próximo aos rios, essencialmente por conta do uso da água. Fala, Miguel. Guilherme. Um pouco mais pra frente, que você tá falando, como o Paraguai procura água, sendo que ele não tem ligação com o mar? Com o mar? Mas você fala do processo de migração, como que eles chegaram nessa região, ou como que eles sobreviveram sem ter água? Sem ter água? Mas aí surgem outras possibilidades. Por exemplo, nós conseguimos identificar que existem regiões do Brasil que não chove há meses, há anos, tá? Então, a gente tem aí regiões que têm uma carência muito grande de água, e mesmo assim eles sobrevivem, né? Então, tem outros meios eles conseguirem a água, tá? Então, o que eles fazem é se adaptar àquela região. Houve desenvolvimento, mas de uma forma diferente. Mas eles obtêm a água. Por quê? Porque a água é essencial à vida, tá? Não tem como uma sociedade sobreviver sem água, tá? Muito bem, continuando. Essas atividades, que é a agricultura e a pecuária, elas possibilitam a sedentarização, ou seja, os grupos eles vão ter moradia fixa. A moradia fixa, ela provém desses princípios, de praticar a agricultura e a pecuária, ter os seus animaizinhos ali. Agora, relacionado ao termo, o nome Mesopotâmia, olha com atenção aqui, Luiz. Mesopotâmia. Tem uma definição para esse termo, tá? De origem grega, significa região entre rios. Se você for analisar de novo o mapa da página 30, galerinha, vocês que estão em casa também, vocês vão ver que essa região é uma região que existem rios, tá? Então, o termo Mesopotâmia está relacionado à ideia do significado de região entre rios. Meso significa meio, potamos significa água, ou seja, a região entre águas, entre rios. E refere-se aos rios necessariamente, né? E de uma forma específica ao rio Tigre e ao rio Eufrates. Fala, Ana. Leu o texto? Tá, vamos ver se a gente consegue acompanhar, porque daí quando vocês leem, eu acho que o som não sai lá para eles, tá? Eu posso falar alto. Deixa eu escolher uma parte do texto aí e você lê para nós, tá bom? O Egito Antigo, por sua vez, olha só a colocação, o Guilherme. Vamos pensar no Egito, tá? A região ali, onde uma das características é ser uma região seca, de presença de desertos, tá? Então é algo bastante marcante para a sociedade. O Egito Antigo, por sua vez, corresponde à área que se desenvolveu no entorno do rio Nilo. Apesar que os rios, que garantiam a fertilidade das terras do crescente fértil, local cercado por desertos,
os primeiros grupos humanos que ali se estabeleceram enfrentaram diversos problemas, ou seja, não é tão fácil, né, você morar numa região onde não tem essa presença. E aí nós temos ali 2 trechos, tá, que vão explicar quais eram essas dificuldades, quais eram esses problemas relacionados a essa falta. Vai, Ana, primeiro texto aí, o verde. Crianças, quem está acompanhando em casa, faz a leitura do texto que está verde aí na apostila de vocês. A Ana vai ler aqui para a gente na sala. Os rios eram lugares geralmente Hostios. hostis e imprevisíveis que necessitavam de um trabalho de engenharia de larga escala antes de uma colonização humana lugar que existira aí. Então, os rios eram locais perigosos, eram imprevisíveis. Por quê? Poderia ocorrer momentos em que o rio tivesse cheias. E as cheias poderiam estar destruindo suas plantações, destruindo ou matando seus animais e destruindo suas casas, tá? Então, para que isso não acontecesse, era necessário trabalhos de engenharia, para que eles pudessem utilizar o rio e não sofrer com o rio. Vocês acompanham isso nas cheias que acontecem aqui na nossa região, no Pantanal. Então, mesmo com todo o desenvolvimento que nós temos hoje, João, ainda assim, alguns fazendeiros ainda sofrem problemas sérios com as cheias, tá? Porque às vezes não tem nem onde colocar a sua criação de gado. Fala, João. Põe sua máscara direito. Depois nós temos a ideia de civilização. A civilização mesopotâmica diferiu da egípcia em muitos aspectos fundamentais, como os rios Tigre e Eufrates, ao contrário do Nilo, apresentavam cheias irregulares e, às vezes, desastrosas. Os mesopotâmicos, diversamente dos egípcios, não podiam encarar a natureza com confiança. Então, era algo muito instável. Tanto o rio Tigre quanto o rio Nilo poderia criar algumas situações onde, ao invés de ajudar o ser humano que está ali naquela região, prejudicá-los, tá? Dá uma olhada aqui, galerinha, na página 34 da apostila de vocês. Já pedi para vocês darem uma analisada nessa imagem. Olha lá, João. Olha essa forma de aproveitamento do rio, tá? Então, é uma civilização que vai se desenvolver por meio do uso das cheias do rio, por meio daquilo que o rio pode disponibilizar. Isso, é do Egito. O processo de aproveitamento das cheias dos rios resultou no grande desenvolvimento tecnológico, tá? Os rios enchem suas margens e esses grupos humanos, essas civilizações, vão aproveitar as cheias, tá? Por quê? Depois que o rio baixa, gente, depois que ele volta ao seu curso normal, baixa a água, aquele solo ele fica fertilizado. E aquela fertilização ela vai ajudar na agricultura. Então, o processo de engenharia, de pensamentos e de aplicações de técnicas que são ligadas a essas civilizações é algo muito importante. A gente está falando das primeiras civilizações, ou seja, os primeiros grupos que já estão um pouco mais organizados. Que mais? Para a realização de obras grandiosas, como barragens e diques, além da vontade das pessoas que precisavam de conhecimento e planejamento. As pessoas precisariam ter um conhecimento muito mais aprofundado, tá? Instrumentos de engenharia. Por esse motivo, os povos que viveram no Egito Antigo e na Mesopotâmia foram responsáveis pelo aprimoramento de importantes conhecimentos na área da engenharia, física e matemática. Os primeiros conhecimentos de engenharia, de matemática e de física surgem com esses grupos humanos, com essas primeiras civilizações. Por quê? Porque houve necessidade de terem ideias de como utilizar as cheias. Na Mesopotâmia foi criado, por exemplo, o calendário com um ano dividido em 12 meses. Cada mês media, em média, tinha 29 dias, que correspondia às fases da Lua. Para os mesopotâmios, o ano tinha 354 dias. As diversas atividades produzidas e a aquisição de novos conhecimentos proporcionou o surgimento de profissões também. Então, além do estímulo à engenharia, física e matemática, por conta dessas necessidades, surgem profissões. Por exemplo,
camponês, que vai cuidar do campo, o pastor, que vai fazer o pastoreio ali, o cuidado com as criações, com seus animais, e o carpinteiro, além de outras necessidades também. Então, essas áreas de conhecimento, engenharia, física e matemática, vão estimular também o surgimento de profissões. Então, aqui a gente já começa a perceber que a sociedade, o ser humano, ele já começa a ter uma organização ainda maior. Guilherme? Nesse caso, são líderes, tá? De início, a gente vai acompanhar aqui a ideia de política, a gente vai falar sobre isso, tá? Mas são líderes, são pessoas que vão organizá-las, né? Que vai tomar as decisões. Fala, João. Professor, hoje em dia o Egito ainda é assim? Também. Como assim? Ele ainda é assim, pessoas trabalhando, colhendo, essas coisas assim? Sim, tem práticas sim, tá? Mas hoje você já pode pensar o Egito com uma organização muito mais aprimorada, tá? Não tá mais da forma como tem a representação, porque a gente está falando já do período ligado ainda à Idade Antiga, tá? Então, a organização do Egito hoje já está bem mais desenvolvida. Oi? Pessoas ainda moram no Egito? Sim. Depois, se der tempo, o professor mostra para vocês algumas imagens, tá? Das cidades, das organizações, como que tá essa região. Coisa que eu não entendo. Oi. Você falou lá, por que as mulheres só usam vestido longo? Mas aí é questão cultural, tá, Ana? Independente de ser calor ou frio, sim, extremo no deserto, sim. É questão cultural, tá? Mesmo você pode acompanhar aí outras localidades onde mulheres utilizam muitas roupas, até mesmo no início da colonização do Brasil, por exemplo, a moda era ditada de acordo com a moda europeia, né? Eu sei que na certa já colocam um tecido assim no rosto. Então é cultural. Galerinha, continuando, dá uma olhada lá na página 32 agora. Volta lá na apostila, página 32. Aqui nós vamos começar a falar sobre a sociedade Egito e Mesopotâmia. Tá? Quando as sociedades elas começaram a se tornar maiores e mais complexas, formaram-se grupos que se diferenciavam, tá? Seja pelo nascimento, seja pelas atividades executadas. Assim, as sociedades se dividiam em camadas ou grupos sociais. Então, as sociedades que se formavam, elas começaram a ter uma complexidade um pouco maior, eles começaram a se tornar um pouco mais diferentes entre si. E a gente está falando de um conjunto de sociedade onde as pessoas têm algumas diferenças, tá? Hoje em dia, por exemplo, Luiz, você faz ideia como que é dividida a nossa sociedade? Você sabe que a nossa sociedade brasileira é dividida, né? São vários grupos, né? Todo mundo é igual, todos os grupos são iguais, têm a mesma condição financeira, os mesmos bens e consumos. Não? É diferente. Quando a gente fala aqui, galerinha que está em casa, de sociedade, a gente começa a entender que, com o passar do tempo, como essa sociedade ela foi se tornando um pouco mais organizada, ocorreram essas divisões dentro da sociedade, tá? Os grupos começaram a se diferenciar. O quadro a seguir, que vocês estão vendo ali em laranja na apostila de vocês, mostra ali fatores ligados a essa divisão, tá? A sociedade, ela se torna hierarquizada. Existem algumas hierarquias, tá? Ela é dividida. E aí no Egito Antigo, por exemplo, quem é o líder maior? Quem está no topo dessa pirâmide? Se a gente fosse construir uma pirâmide no Egito? O faraó e a sua família, né? E a sua família. Depois do rei, quem vem na escala ali da sociedade? É uma pirâmide social. Pirâmide social, tá, Luiz? Primeiro, quem tá aqui no topo? Faraó. Depois, faraó e sua família. Depois? Sacerdotes. Depois, sacerdotes? Rei. Você não tá acompanhando, João? Página 32. Funcionários do governo, militares e escribas. Depois? Camponeses. E por último? Quem é o último na escala social, Anne, da civilização do Egito? Que grupo faz parte do último grupo social aí? Que grupo é esse? Fala, Guilherme.
escravizados. Quem que é o primeiro no topo lá? Faraó e sua família. Depois do Faraó e sua família, José? José, você imagina o seguinte, tá? É uma pirâmide, quem está no topo da sociedade e quem está embaixo, tá? Quem está em casa aí que falou comigo? Qual é a dúvida? Alguém falou comigo, eu não ouvi. O Rafael está tentando entrar. Professor, desculpa interromper a aula, mas o senhor está na página 32, na letra A? Então, é isso que eu estou falando. Cada grupo vai exercer a sua função. Você é camponês, o que você vai fazer? Cuidar do campo. Seja você lidar diretamente com a lavoura, seja você criar instrumentos para utilizar na lavoura. Então, é camponês. Pode falar. Quem está falando, professor? Altude, manda a pauta no grupo, o computador inteiro já tá dado, o Boca não mandou. Eu tô no Tá computador. bom. Tá, o professor vai mandar para você lá. Ô, Rafael, fala comigo agora. Rafael? O microfone dele O professor Rafael não está na sala. Não é ele que está falando lá no grupo? Mas ele não tá aqui. Eu já aceitei ele na sala. Só um momento. Eu acho que não viu que está disponível para ele entrar e aí está aparecendo participar da chamada sendo gravada. Como que é, Bernardo? Quando a aula está sendo gravada, é o quê? Quando a aula está sendo gravada, a pessoa recebe uma notificação. Você quer entrar nessa reunião, ela está sendo gravada. Aí tem permissão de negar ou entrar. Ele pode ter clicado em qualquer uma das duas. Ah, entendi. Deixa eu ver o que ele falou aqui, peraí. Pronto, mandei uma mensagem para ele para tentar resolver o Tchaquese para não atrapalhar a aula, tá? Porque eu aceitei ele na aula e eu não sei por que ele não está participando. Vamos lá, continuando, galerinha. O que o professor explicou aqui na sala de aula, expliquei aqui para vocês, é que a sociedade ela está dividida, tá? O que o professor está mostrando aqui para vocês, não sei se dá para ver, é uma pirâmide. Pensem essas sociedades, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, João, senta à direita, como se tivesse a ideia de uma pirâmide social, tá? Na pirâmide social existem pessoas que estão no topo da pirâmide e existem pessoas que estão na base da pirâmide. A própria ideia da pirâmide já remete à ideia da questão relacionada à quantidade de pessoas. O grupo de pobres é sempre maior, pessoas que não têm condições, escravos, por exemplo, escravizados. Quanto mais pobre, ele vai descendo e vai aumentando a quantidade dessas pessoas que têm, de certa forma, uma carência, tá? Professor, sabe o que eu descobri? Ah. Eu descobri que conforme
Primeiro, eles decidiam se a pessoa era muito. Crianças, Bia não é para ficar conversando lá no grupo, porque o professor está dando aula, então sai do grupo. Não é para ficar conversando lá no grupo. Tá? Deixa que o Rafael, a tia Kézia auxilia ele. Crianças, vamos lá, continuando. O segundo grupo é o grupo da Mesopotâmia. Oi, Eduardo. Não. Mudar de grupo social era algo muito restrito e difícil de acontecer. Tá? Legal a pergunta, Eduardo. Muito difícil de acontecer. Tá? Vamos lá, continuando. Ana Carolina. Agora relacionado à Mesopotâmia. Quem está em casa, acompanha o quadradinho aí para não ficar perdido. Isabelle, o quadradinho laranja que está aparecendo na página 32. Laranja. Lá está escrito Mesopotâmia agora. Quem está no topo da pirâmide social da Mesopotâmia? Quem faz parte do último grupo? Escravizados. Escravizados. Então aí nós temos ali na Mesopotâmia rei, nobreza, camponeses e por último os escravizados. A pirâmide do Mesopotâmia, ela tem algumas características diferentes da ligada ao Egito por questões de termo, tá? Mudança de termo, mas a ideia é a mesma, tá? Quem está no topo, quem está ali na base da sociedade. Vocês vão fazer o seguinte agora, professor, vão fazer leitura do texto que está aparecendo na página 32, que é esse texto aqui. Que cor que é essa, João? Bege. Bege? Não é bege, não, meio... É tipo bege aqui, ó. Salmão. Essa corzinha aqui, ó, salmão um pouco apagado. Aqui tem um texto, vocês vão fazer a leitura do texto e responder as perguntas, tá? Letra A, letra B, letra C, letra D. É rápido, galerinha. São 5 minutinhos para vocês desenvolverem. Então, faz a leitura e responde. Atividade, página 32. Isabelle, você entendeu? Desculpa, Beatriz, entendeu? Não, não é Beatriz, não, é Isabelle, né? Isabelle, entendeu? Entendi, prof. Obrigada. Por nada. Vamos lá, galerinha, desenvolvendo a atividade, por favor. Página 32. Bernardo, 5 minutinhos para fazer. Professora, eu tenho uma dúvida. Escreve lá no chat, Isabelle, fazendo um favor. Ah, tá, desculpa, prof.
Vocês estão me escutando? Sim, tia Clara. Só um minutinho, permaneçam na sala aí, que eu só vou atualizar uma coisa aqui, demora só um minutinho, tá bom? Tá bom. Tá bom. Professor, já sabia que no Egito estudei não, né? Mas eu pesquisei e eu sabia que no Egito... Eu já volto, tô ligando o telefone. E colocava mais fácil das pessoas para marcar o dono. Luiz. Qual era a vantagem desse trabalho? Não pagar impostos e não ser obrigado a pagar. Qual era a vantagem desse Mandar trabalho? todos, não ter trabalho, não pagar impostos. Não era Não pagar impostos. Além disso, não, isso, não precisava carregar equipamentos, mas esse trabalho pesado, tá? Não tinha coloquei, funções. não pagar impostos e não ser obrigado a pagar. Isso aí não-
não enfrentava isso mesmo. Pode deixar assim, Zé. Não enfrentava o cansaço físico dos camponeses, tá? Tinha essa vantagem. Exercício letra D. Noemi. Essa é a pergunta. Qual seria o pior trabalho no tipo de aborto? Então, se você está falando que uma das vantagens é você não fazer o trabalho do camponês, qual que é o pior trabalho? Ser escravo. Ser camponês. Noemi, qual é o Rafael, Oi? Oi? Seu áudio está travando. só que eu não tô. O áudio está travando. Olha isso, vai, João. O Rafael tinha entrado, que é essa? O seguinte, ele entra, ele abre outras coisas, aí começa a dar tudo no Ah, tá. Ele tá E ele é muito atrasado. Eu não sei como é que é dele. Tá muito atrasado. Ele vou falar, porque depois aí a internet, Aham. outras coisas. Vai lá, rapidão, Alcides. Oi, professor. Camponês, professor? Oi, Rafael. Aqui, ó. Fala, Rafael. Ah, não estou te escutando. Tá horrível seu áudio, Rafael. Escreve lá no chat. Crianças. O professor acabou de corrigir aqui na sala de aula a atividade da página 32. E aí, falando a respeito disso, lá na página 32, a primeira pergunta está da seguinte forma. De acordo com o texto, qual era o melhor trabalho no Egito Antigo? Qual era o melhor trabalho? Beatriz Araújo. Isabela, eu vou pedir para cada um responder, tá? Por nada. O melhor trabalho era o dos escribas. Escreveu escritor, tudo bem, tá? Mas não só remeter a ideia de que escritor é quem registra e escreve livros, tá? Ser um camponês com trabalho pesado. Tá bom. E aí o que vocês vão colocar, galerinha, aí em casa é o melhor trabalho era dos escribas. Pois é? Pode? Daqui a pouco, atividade. Certo, Eduardo? Agora sim, a coleguinha ali, Beatriz Araújo. Você tem áudio, Beatriz? Sim. Letra B está perguntando o seguinte: em que consistia esse trabalho? Quem era escriba fazia o quê? Não terás canseira e ficarás preservado de outros tipos de trabalho. Não terás de transportar a enxada, a picareta, o cesto, e não terás que guiar Professor, isso não trabalho para mim. do tipo de canseira. Beatriz, isso daí é um benefício. Quem é escriba não vai ficar cansado, não vai trabalhar no campo, não vai exercer funções pesadas, não vai ficar lá no sol, tá? É benefício. A pergunta é, em que consistia esse trabalho? Quem era escriba fazia o quê? Posso falar mesmo? Mandem tudo. Viviana? Também não, Beatriz? Não fazia esforços e não era obrigada a pagar impostos. Novamente, não pagar impostos é benefício, tá? Não fazer trabalho pesado é benefício. Profe, em que consiste esse trabalho? Isso. Escrevendo. Escrever. Parabéns, muito bem. Rihanna. Então, de acordo com o texto, consistia em escrever. Letra B, escrever. Rafael, não é para liberar o áudio, é para falar comigo lá no chat, para não atrapalhar a aula. Já dissemos a página, né? Página 32 da apostila. Em que consistia esse trabalho? Letra B, vocês vão escrever. Consistia em escrever. A pergunta, letra C, eu vou pedir para o colega responder, tá? Bernardo, libera seu áudio aí. Qual era a vantagem desse trabalho? Quem era escriba tinha quais benefícios? A colega acabou de falar. Não pagar imposto e não fazer esforço. E não fazer esforço, trabalho físico.
Trabalho pesado, isso, não ir para o campo. Olha só, não a tem letra C já, trabalho pesado. a letra C já vai responder a letra D, tá? Por isso que vocês precisam ficar atentos. Como eu disse, a apostila traz o material aonde um aluno de sexto ano consegue promover a interpretação correta, tá? Então, a letra D está perguntando o seguinte, ô, Letícia, você tem áudio, Letícia? Não? Naomi, fala com o professor lá no chat. Ô, Naomi, responde a pergunta. A letra D está descrita da seguinte forma. Qual seria o pior trabalho no Antigo Egito, de acordo com o texto? Fala, Naomi, escreve lá. Qual que é o pior trabalho? Naomi está acompanhando? Eu vou perguntar lá no grupo se Naomi está acompanhando. Naomi. 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 Estou falando com você na aula. Me responda. Se estiver assistindo. Muito bem, a Naomi acho que não está acompanhando, tá? Não me respondeu aqui no chat. Vamos ver mais algumas pessoas aqui. Cadê o Vinícius? Aqui, professor. Vinícius, qual seria o pior trabalho no Antigo Egito, Vinícius? Professor, trabalho pesado. Trabalho pesado. Quem que faz o trabalho pesado, então? O que você colocaria? Os escravizados. Os camponeses. Lembra que o professor acabou de falar que a resposta da letra C ajuda a responder a letra D? Então, lá na letra C está assim, ó, o escriba ele não vai ter cansaço físico, igual os camponeses. Então, qual é o pior trabalho no Egito Antigo? O pior trabalho era o dos camponeses. O pior trabalho era o de camponeses. Obrigada, professor. Por nada, galerinha. Naomi, fica atenta, tá? O professor mandou mensagem lá no grupo. Muito bem, Rafael. Continuando, galera, explicação, apostila página 33. Dá uma olhadinha lá na apostila página 33 de vocês. O professor vai continuar explicando enquanto vocês vão desenvolvendo. Vão acompanhando aí na página 33. No Egito Antigo, as mulheres elas tinham uma posição social um pouco mais importante comparada às mulheres da Mesopotâmia. Diferença entre as mulheres, tá? As mulheres, elas têm ali um pouquinho mais de importância, tá? No Egito, elas são um pouco mais importantes comparada à posição da mulher na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, elas estavam totalmente submissas ao pai e ao marido. A mulher, ela só vai obedecer ao marido e ao pai. Então, ela vai ficar o tempo todo sob a tutela de um homem. É o homem que vai mandar na vida inteira da mulher na Mesopotâmia, tá? Por quê? Primeiro é o pai, depois que ela se casa é o marido. Ou seja, a vida toda ela vai ficar sob a tutela de um homem. É o homem que vai comandar, né? Tomar as decisões por ela. No Egito Antigo, as mulheres poderiam ter propriedades, comercializar produtos e até herdar o trono, tornando-se faraó. Era comum os casamentos consanguíneos, isto é, entre parentes de sangue, tá? Era permitido. Isso acontecia principalmente na família do faraó, pois se acreditava que o casamento de irmãos ou de parentes próximos poderia manter a integridade do sangue divino. Então, por isso, irmãos se casavam, primos, parentes próximos se casavam no Egito Antigo, tá?
É verdade. Credo, professor. Galerinha. Questões culturais, tá? De conhecimento aí científico para a gente poder se orientar um pouco em relação a essa situação. José? Política e economia, galerinha, ainda na página 33. Vamos lá, galera. Continuando, página 33, nós temos um item ali onde vai falar política e economia. Eu questionei alguns colegas aqui na sala para saber se eles conseguiriam me identificar o que vai ser dito ou quais são os pontos ligados à política e economia. Então, primeiro, no termo política, vai ser tratado questões referentes à organização, ao governo, à administração. Quando falamos a respeito de política, nós vamos estar falando de questões ligadas, de economia, questões ligadas à comercialização. Política fala sobre administração, sobre governo, e economia sobre o comércio, tá? Atividades comerciais que são realizadas. Então, na região do Crescente Fértil, que é toda a região que vocês analisaram lá naquele mapa que fizeram atividade, existiam vários povos ou sociedades para coordenar as relações entre os diversos povos e as relações interiores, começaram a surgir os governos. Primeira parte vai falar sobre política. Para poder administrar esses grupos, vai surgir o governo. E assim, diversas formas governamentais foram implantadas. O termo Estado é grafado de forma com a letra minúscula, exceto no começo de um texto, entre outros significados, pode se referir a determinada divisão política e geográfica de um país. Pode ser, portanto, também utilizado como sinônimo de unidade federativa. Tá? Estado com E minúsculo está relacionado, por exemplo, ao termo, a explicação que o próprio João colocou na sua tarefa. Depois, a palavra Estado com E maiúsculo, com a inicial maiúscula, ela é utilizada para se referir a tudo que está relacionado à administração do poder politicamente centralizado. Estado com E minúscula é Estado do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, está relacionado à característica de regionalização, tá? Divisão política. Com E maiúsculo, está relacionado a um governo, a uma administração. Continuando, logo abaixo ele fala assim, ó, a Mesopotâmia estava organizada em cidades-estados. Por isso, o professor pediu para vocês pesquisarem ali, e a pesquisa estava perguntando o que é cidade e o que é estado. Agora, se formos juntar os dois termos, cidade e estado, o que é uma cidade-estado? Faz ideia, Luiz? Não? Faz ideia, Guilherme? O que é uma cidade-estado? Cidades-estados. Oi. Oi, criança. Bom, cidade-estado remete à ideia de uma cidade autônoma. É como se a gente fosse pensar o seguinte, Mato Grosso do Sul não é o nosso estado, é uma unidade federativa, formada por várias unidades federativas, tem várias cidades que compõem o nosso estado, certo? É diferente de Minas Gerais, certo? De São Paulo, não é? A nossa região, localidade é diferente. Nossa relação, nós não temos relações nenhuma com São Paulo. Por exemplo, o dinheiro que é aplicado na saúde em São Paulo não é o mesmo aplicado aqui em Mato Grosso do Sul. É diferente. Aí, quando a gente fala em cidade e estado, galerinha, vocês têm que pensar que as cidades eram independentes. É como se Campo Grande fosse um estado, Corumbá fosse outro, Miranda fosse outro, e assim por diante. É como se cada um fosse independente. Cada um vai ter
a sua independência, ou seja, a sua autonomia. E, na verdade, não é assim. Hoje nós somos unidos, a união de várias unidades federativas, de várias cidades, compõe o nosso Estado. Uma cidade-estado mostra que ela é independente. Uma das características de ser cidade-estado é exatamente esse ponto, tá? As cidades-estados, elas são autônomas. Elas são autônomas, ou seja, José, Igor, elas são independentes. É como se você fosse pensar cada uma das cidades de Mato Grosso do Sul sendo autônomas, formando uma cidade-estado. Na verdade, todas essas cidades não certo? Novamente a imagem está aparecendo. Aqui vocês podem observar que existem funções diferentes. Agora uma visão um pouco mais detalhada, tá? Então vocês veem que na primeira parte os camponeses estão trabalhando ali, tá? Principalmente na plantação. Já estão no processo de colheita, tá? Os cereais que eram tratados ou tidos ali no Egito era a cevada e o trigo, os principais alimentos produzidos ali. Oi? É assim que cria cereal na caixa? Isso mesmo, tudo na caixa. Aí depois nós temos ali outros, na mesma imagem, na página 34, quem está em casa. Nós temos água certa, Heloísa. Deixa eu descobrir o que a Heloísa está fazendo aqui na sala. Gente, só um minutinho. Professor, que página que vocês estão? É que eu tava bebendo água. 34 e 35. Quando você estiver bebendo água, para não atrapalhar a aula, Isabela, escreve no chat para o professor, que daí você não atrapalha, tá? Ah, tá, desculpa, pro. Obrigado, por nada. Então, na página 34, a primeira parte demonstra isso. Depois nós temos ali o arado, que foi uma das perguntas que o professor fez para a Ana Beatriz. A Ana Beatriz fez o que é arado, né, Ana? Ana Carolina. Ana Carolina, lá embaixo da página 34 tem um arado, olha lá. Esse é o arado. É ele que vai envolver, mexer a terra ali para a plantação, tá? Ou mesmo fazer as valas para jogar as sementes, tá? Depois, lá em cima, a página 35. Heloísa, o que tem na imagem da página 35? Lá em cima. Domesticação de animais. Aí nós temos bois, cabras, tá? Tudo isso favorecia e fornecia lã, leite e alimentos, a carne também, tá? Para que eles pudessem se sustentar. Depois do rio ali, o João, o que eles estão fazendo ali, esses escravos? Eles estão construindo uma pirâmide de negócio estranho. Estão fazendo tijolos, umas formas ali, tem quartos, os militares, tem os escribas. O que era utilizado para a construção dessas pirâmides? Para essas construções? Grandes pedras nas construções. Grandes pedras. Quem trabalhava? Escravos, camponeses e militares estavam ali presentes, tá? O militar ele vai exercer a função de fiscalização, o escravo ele vai carregar, trabalhar, assim como o camponês também. Oi, Eduardo. Eles poderiam estar fazendo disso também, tá? Como você pode ver ali logo abaixo. Mas para essas construções eram retiradas pedras de regiões um pouco mais longínquas e trazidas por meio do rio. Longínquas, um pouco mais longe. E aí trazidas pelo rio. Galerinha, analisaram, vão para a página 36. Tem duas atividades na página 36. Interpretando documentos. Faça a leitura com atenção e aí desenvolva a atividade. Número 1 e número 2 da página 36.
Pode ser bem. Oi, criança. Abre a Eu só escutei ali, não escutei o resto. Professor, quem que era Menes mesmo? Menés é um faraó, tá? Um líder. Ah, Principal líder obrigada. do Egito, Menés. Aí você tem que analisar a imagem de uma forma crítica e identificar quem é ele na imagem, na primeira parte da imagem que está aparecendo. Ele é a pessoa que está em pé, ele é a pessoa que está agachada, ele é a pessoa que está ali demonstrando poder, com cedro na mão, não? Cedro. Ah, tá, prof. Prof, só que era a imagem da página 34 ou 35 ou é dessa imagem da 36? 36. Está até marcado ali, ó, cercado por uns quadradinhos verdes. Tudo que está no quadradinho verde é para ser analisado no... Ah, tá, obrigada, prof. Eu vou fazer a correção já, tá? Mais um minutinho eu vou fazer a correção. É sobre as figuras aqui, professor. Qual dessas duas pranchetas tá ele ou tem que achar ele na primeira prancheta? Nessa pedra aqui. Você vai analisar a imagem mesmo, Bernardo. As duas imagens. Ô, professor, Oi, Rafael. a letra 2 é para pesquisar. Pesquisa, você não está com o computador disponível aí, celular? Quê? Você não tem celular, computador perto de você? Eu vou pesquisar então, tá? Isso aí, parabéns. Criança, vamos corrigir já, tá? Então, olha só, exercício número 1, ele pede para a gente poder analisar a imagem, tá? A imagem que está aparecendo logo ao lado. Ele diz o seguinte: qual dos personagens da imagem representa Menés? E por que você chegou a esta conclusão? Menés, ele é tido, né? Foi um faraó. E aí vocês precisarem entender o seguinte: o faraó, ele é um líder, é um representante de um governo, é uma pessoa importante. E na primeira imagem aparecem ali 3 pessoas, uma ao fundo, uma que está em pé e a outra que está ali agachada, tá? Como se estivesse se rendendo ao poder da pessoa ali que tem mais poder, né? Que é mais forte, tem mais força. Qual dos 3 ali seria o Menés? O que tá em pé lá. O que tá em pé tá com frente. É o que está em pé, exatamente. Ele está com cetro na mão, ele está se impondo mais, ele é uma pessoa que está ali, tem uma proporção de um tamanho maior do que os outros, tá? Está parecendo um tamanho bem maior do que os outros, tá? Dessa forma vocês explicam. Isso. Pois ele é o líder. Isso, pois ele é o líder, pois ele demonstra poder, pois ele está dominando a outra pessoa, tá? Vocês podem variar as respostas aí dessa forma. Bernardo, exercício número 2 diz o seguinte: após a unificação do Alto Egito e do Baixo Egito, ou seja, Alto Egito e Baixo Egito se uniram, o poder dos faraós durou cerca de 3.000 anos. Então, tinha uma separação Alto Egito e Baixo Egito. Depois que esse Alto Egito e Baixo Egito se uniram, houve a duração ali do poder do faraó de 3.000 anos. É bastante tempo, tá? 3.000 anos com os faraós no governo é muito tempo. Pesquise de que forma a localização geográfica do Egito favoreceu a estabilidade do governo dos faraós. De que forma estarem localizados naquela região desértica, pode estar auxiliando na instabilidade do governo do faraó.
Vai, Bernardo, cadê você? Conseguiu fazer o número 2? Nossa! Não? Para quem não fez o número 2, Número 2. fala, Rihanna. Eu coloquei por causa das barreiras naturais, devido à presença de grandes desertos e canais de água. Perfeito, Rihanna, exatamente esse ponto, tá? Professor, Então, ele alcança uma estabilidade por conta disso que acaba o protegendo, tá? Então, ele é cercado pelo deserto, depois ele é pelo Mar Vermelho, ao norte pelo Mar Mediterrâneo, ele é totalmente cercado. Então, tem deserto e tem mar que o protege. Dessa forma, o Egito Antigo acaba se protegendo, tá? Então, para quem não fez, escreve aí. O Egito Antigo estava cercado por desertos e mares. O que o deixou mais seguro e protegido. Estou mandando lá no chat para vocês, tá? Está lá no chat a resposta. Então, o Egito Antigo ele estava cercado por desertos e mares, o que o deixou mais seguro e protegido. Oi, Luiz. A 2? O Egito Antigo estava cercado por desertos. Está escrito lá no chat para quem está em casa, tá? Cercado por desertos e mares. O que o deixou mais seguro e protegido. O que o deixou mais seguro e protegido. Professor, terminei. Ok. Eu posso ir para 37? Você vai seguir a orientação do professor, tá, amigo? Calma aí. Tá bom, professor. Crianças, depois disso, falando a respeito da cultura, tá? O último elemento ligado à nossa pauta de hoje. Dá uma olhadinha, continue na página 36. No aspecto cultural, o tema que a gente vai abordar são fatores relacionados à religião. Tanto a religião na Mesopotâmia, tá? Quanto a religião dos egípcios. A gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Então, além da organização política, para conhecer um pouquinho mais sobre a história do Egito, dos egípcios e mesopotâmicos, a gente vai estudar a sua organização social um pouco mais a fundo, que é uma questão que é justamente a questão religiosa. Então, na Mesopotâmia, o rei, ele era o chefe político, religioso e considerado um escolhido pelos deuses para ser representante deles na terra. Então, os mesopotâmicos, só por falar que o rei ele era um representante dos deuses, já dá a ideia de que eles adoravam a mais de um deus. Então, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Quem é o rei? O rei é uma pessoa que representava os deuses. É o representante dos deuses na terra, que vai governar. Esse é o papel do rei na Mesopotâmia, tá? Ele é considerado ali, além de ser o líder político, ele é também o líder religioso e considerado escolhido pelos deuses. A religião é politeísta. Os mesopotâmicos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. A religião tinha um papel central na vida dos indivíduos ligados à Mesopotâmia, pois atribuíam todos os acontecimentos bons e ruins eram atribuídos à vontade dos deuses. Ah, me machuquei, é um castigo dos deuses. Olha, ganhei uma promoção no serviço, é um benefício, um dom, né, algo bom que os deuses estão me dando. Sabia que
uma pessoa, tipo, um visitante chegasse naquela área e alguém te presenciasse com uma satisfação de rei e jogasse fora, aquela pessoa era condenada à morte? É um descaso, né, em relação à cultura. Certo, Luiz? Então, para os mesopotâmicos, eles acreditavam em vários deuses. Tudo que acontecia de bom era vontade dos deuses. Tudo que acontecia de ruim era vontade dos deuses. Ações boas ou ruins, se são boas, você está recebendo coisas boas, são dons, né, que você está recebendo ali, coisas boas. E ruim é como se fosse castigo, tá? Como se os deuses estivessem castigando essas pessoas. Eles tentavam entender o porquê que isso não foi errado para receber castigo. Eles apenas acreditavam dessa forma, né? Que seria um castigo ou seria algo bom, um benefício. Para tudo na natureza havia deuses correspondentes. Havia o deus do fogo, outro deus na escuridão, existia um deus no rio, existia o deus da lua, existia o deus da chuva, existia a deusa para a fertilidade, deusa da guerra, para tudo existiam deuses. Esses deuses estavam relacionados a esses elementos, tá? Choveu, tem a deusa da chuva. Professor, isso é muito coisa de romano. Romano tem um monte de deuses também. Isso mesmo, principalmente os gregos, tá? Porque os romanos eles vão assimilar questões ligadas à cultura grega. Oi, amigo. Pode, certo? E assim por diante. Desse modo, os deuses eles eram responsáveis pelo que acontecia de bom e de ruim, tá? Então, eu fiz lá, trabalhando como camponês. Estou cultivando no campo. Porém, o cultivo não deu certo, infelizmente não consegui uma produção. O que aconteceu? A deusa da fertilidade me castigou, tá? Não teve uma boa produção ou choveu muito. A deusa da chuva me castigou, destruiu minha plantação, não fez prosperar. Então, as ações boas e ruins eram atribuídas à vontade dos deuses, tá? Larissa, agora os egípcios, Larissa. Os egípcios também eram politeístas, isso significa o quê, José? O que significa ser politeísta? Isso. Acreditar em vários deuses. Ser politeísta é a crença em vários deuses. Ana Luísa, a religião egípcia contribuiu para entender, em partes, por que os faraós tinham tanto poder. A própria religião fez que a gente entendesse. Segundo a religião egípcia, o faraó era considerado um deus vivo. Nos mesopotâmicos, ele era um representante dos deuses na terra. No Egito, ele já era considerado um deus, tá? O faraó era considerado um deus vivo na terra, tá? Então, grandioso era o papel atribuído ao faraó. Ele era considerado um deus, tá? Existia 10 Cleópatras. Isso mesmo. Continuando. Ninguém podia desafiar a vontade de um deus, sobretudo porque acreditavam que a fertilidade da terra estava diretamente relacionada à satisfação dos deuses com a população do Egito. Então, se as pessoas discordassem do faraó, ou se fossem contra a sua vontade, os deuses iam castigá-los, tá? Principalmente com a fertilidade da terra. Então, como disse, as pessoas atribuíam tudo que acontecia em suas vidas à vontade dos deuses. Ou é coisa boa, coisa ruim, é a vontade dos deuses, tá? Os deuses estariam beneficiando ou castigando. Já para o faraó... Professora, já volto. O telefone está tocando. Quem está falando? Quem está falando? Quem está falando? Tá, deixa ele voltar. E aí é o seguinte, galerinha. Levando em consideração esses acontecimentos, essas informações, a gente consegue identificar que a religiosidade era bastante marcante na civilização egípcia. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e isso faz com que a gente entenda que o faraó, sendo representante, sendo um deus,
era mais um a ser associado a essa legião, a essa grandiosidade de deuses que existem, tá? Ô, Igor, você e a galerinha que está em casa, atividade na página 47. Desculpa, 37. Falei errado. 37. Vinícius, não precisamos tirar o áudio, não. Pode escrever no chat, que assim você não atrapalha a aula, tá? Vai ao banheiro, vai beber água, vai lá no chat. Pro, vou lá beber água, vou ao banheiro, tá? Faz igual o professor pediu para a Isabelle fazer. Todos, atividade na página 37. Exercício letra A e letra B. Tá.
Crianças, vocês terminaram a atividade número 1, número 2? Completaram? Eu terminei a da 37. Terminei só a. Professor, a letra B é para fazer o quê? Pensa, porque eu não entendi. Isabelle, você não entendeu o que é para fazer na letra B? Ah, tá, prof. Agora eu entendi. Obrigada, porque eu tava lendo do outro exercício. Meu professor, fiz tudo. Muito bem, Bernardo. Quê? Muito bem. Vou fazer a correção já, daqui uns minutinhos. Vamos lá. Eu ia desenhar no caderno de matemática. Eloá. Pois não, Eloá? Crianças, vamos corrigir a atividade, tá? Página 37, vamos corrigir. Bernardo. Bernardo, página 37, exercício letra A. Leia para nós, por gentileza. Quem eu? Nossa! Caramba, professor, tem uma barulheira aí. É a Larissa, mas eu chamei a atenção dela. Vai, continua. Sim, porque tudo, literalmente tudo, era relacionado aos deuses. Então eles eram muito religiosos. Bernardo, qual é a pergunta, letra A, Bernardo? Quê? Leia a pergunta. Quando um líder político é considerado também um deus, seu governo recebe o nome de Que nome estranho, teocracia. Teo significa Deus. Cracia se refere a governo. Sendo assim, se unirmos ambos, podemos afirmar que teocracia significa governo de Deus. Sabendo disso, responda: as civilizações estudadas eram teocracistas? Por aí. Por quê? Aí você escreveu sim. Sim, porque todo mundo acreditava nesses deuses aí. Sim, porque tudo era relacionado a esses deuses aí. Muito Esse bem. governo aí também. Eles acreditavam que os representantes, né, que os faraós eram divindades. E os mesopotâmicos tinham na figura do rei um chefe religioso e político. O Egito, ele é diferente dos mesopotâmicos, tá? Eu vou colocar a resposta para vocês lá no chat, tá? Para quem está aqui na sala, escreve aí. Sim. É fácil, né, João? Que explicação é essa? Eu posso falar meu para ver se tá certo? Pode. Eu coloquei sim, pois acreditavam que o governante, descendente de algum ser divino, foram escolhidos pelos deuses, como no Egito. Muito bem, pode deixar isso. Obrigada.
Não, professor, eles achavam que o faraó tinha sido mais ou menos enviado pelos deuses, né? Porque se eles achavam que ele era um deus. Isso. Os mesopotâmicos acreditavam que ele era um representante, tá? Já para os faraós, os faraós para os egípcios, era como se ele fosse o próprio Deus, tá? Tem diferença. Bora lá, José. Eu mandei para vocês lá no chat, tá, gente? Professora da B? Ô, Rafael, faz hora que o Bernardo está comentando a letra A. Presta atenção, então, Rafael. não, porque eu já fiz. Então tá bom, amigo. Calma aí, o professor está corrigindo, cara. Vinícius, exercício letra B. Qual é a pergunta? Leia a pergunta, professor. Sim, a palavra antroposomorfista é resultado da junção do antropo, que se refere a ser humano, com zo, referente a animal, e morfista, referência à forma a qual características e religiosidade egípcia essa palavra faz referência. Muito bem. Então, a pergunta letra B está falando, antroposomorfista significa a junção de homem com a junção de animais, ou seja, a forma de um homem com características de animais, como está aparecendo ali para vocês, tá? A representação do deus Anubis, está aparecendo ali na imagem. É a associação ou assimilação com características de um ser humano e de animais. A pergunta é, a qual característica da religiosidade egípcia essa palavra faz referência? Aí vocês vão registrar. Essa palavra faz referência à fusão de formas humanas e animais, a fusão, a junção dos dois. Nesse caso, algumas divindades. Algumas divindades são dessa forma, tá? Essa palavra faz referência à fusão. Essa palavra faz referência à fusão de formas humanas e animais. A fusão
de formas humanas e animais. Nesse caso, e algumas divindades. Mandei para vocês lá no chat. Rafael, para você não se perder, a resposta é da letra B, já que só tem letra A e letra B. Rafael. Então, na letra B, você vai escrever. Essa palavra faz referência à fusão de formas humanas e animais. É a junção dos dois. Antropomorfismo é isso, a junção dos dois. Certo? Certo. Crianças, como orientação, eu vou pedir para vocês não se esquecerem de fazer a tarefa na página 38 e 41, que está escrito lá na pauta, e mandarem foto para o professor. A tarefa ela tem que ser feita hoje, porque semana que vem vocês têm prova. Semana que vem eu não vou mandar tarefa, mas a tarefa é para ser realizada hoje. A tarefa ela é diária, para fazer hoje. E isso não vai implicar vocês estudarem para a prova, tá? Por isso que a tarefa é diária. Fala, Professor, então, só que a tarefa é só da página 38 e 41? Isso. Tá, obrigada. Mais alguma dúvida, galerinha? Professor, Vinícius, dúvida? Oi, Vinícius. Professor, a página 39 também vai ser tarefa? Vinícius, o que você escreveu na pauta? O que você copiou lá na pauta de tarefa? Página 38 e 41. Mas aqui às vezes eu me confundo. Não tem como se confundir, amigo. Você vai fazer a tarefa que o professor pediu, 38 e 41, tá? Uhum. Obrigado. Então, eu tô acostumado de quando pula uma página, a gente tem que fazer a página. Tá, não se confunde não, tá? Vai fazer o que o professor pediu, tá bom? Não cria confusão, não. Mais alguma dúvida, galerinha? Não, professor. Tá? Podem sair da sala. Obrigado por hoje e até a próxima, galerinha. Bom almoço para vocês. Obrigado. O diretor falou. Falou!